Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Dedo na Moleira. E agora a gente atravessou o oceano, ainda que virtual, né, Filipa? E Sim. nós estamos aqui com a nossa querida amiga Filipa, e ela hoje vai falar de um assunto muito interessante. Ela vai botar o dedo na moleira de quem vende gato por lebre. Ela até trouxe uma expressão que é a bainha da cobra, né, Felipe? A banha da cobra. A banha da cobra. É como se fosse a E gordura da cobra, sabes? banha, eu entendi a bainha. Banha, A a banha da banha. cobra. Mas antes disso, né, ela me disse assim: "O que desperta a minha lua negra, a minha Lilith". Então, antes da gente falar de vender gato por lebre, eu vou pedir para a Filipa, que trabalha com astrologia, é psicogenealogista, que ela explique para nós o que é a nossa lua negra, o que que aciona a nossa Lilith, né, de acordo com esse olhar da astrologia, esse olhar mais, né, integral, assim. O que significa essa expressão, Filipa? Então, antes de mais, bom dia. E Bom Letícia, que dia. prazer estar aqui contigo outra vez. É sempre um prazer, é uma honra. Eu estou hoje aqui com a minha mestra, Querida. então é maravilhoso para mim estas conversas contigo. E estava ansiosa por experimentar fazer um podcast. Delícia. Muito bom. Então, a nossa lua negra ou a nossa Lilith no mapa astral é um ponto que muitas vezes é visto como desconfortável, e que simboliza para nós aquele aspecto que eventualmente esta vida, entre aspas, algo pode se manifestar e ser desconfortável para nós, com que nós lidamos mal, que não é agradável e pode falar-se eventualmente para quem acredita nesse aspecto, noutras vidas que podíamos ter sido nós a provocar aquela situação. E que, claro, tudo aquilo é como se também representasse a nossa sombra. Uhum. Então, depois, digamos, nós voltamos para no sentido de evoluir e aquilo que eventualmente já fomos e que não gostamos, tentamos evitar. Só que isso depois vai se manifestar na nossa vida, através dos outros, e começa a ser muito desconfortável. É uma área que eventualmente nós podemos estar a reprimir, tá? Seja pelo positivo, seja pelo negativo, que eu creio que há sempre, ou seja, tu reprimes porque, ou tu também te comportas dessa forma e não vês, ou tu reprimes porque alguém te disse que aquilo é mal visto, que agir dessa forma está incorreto, e tu até poderias eventualmente ter uma capacidade, um talento tirado dali, mas como a sociedade diz que não está bem, toda a gente que te apresenta esse comportamento, aquilo mexe contigo. Então a lua negra é isso, é uma daquelas coisas que na astrologia, quando a gente está a estudar a lua negra, que até se diz para a gente comer uns chocolates para ser algo mais suave e mais doce, porque é desconfortável e a gente diz, pois é, isso mexe comigo. Muito bom. É o nosso famoso Hulk, talvez? É, Na sim, psicogenealogia que a gente diz, né, o que que é o Hulk, assim, de forma mais grotesca, a gente chama de Hulk, a mas é Filipa, né, isso trouxe mesmo. esse olhar, a Lilith, né, ou a lua negra, que fala desse oculto, né, realmente e ela aparece na lua minguante, né, Filipa, se eu não sou uma estudiosa da astrologia, mas ela aparece num determinado momento da lua minguante, ou Não seja, é não é a nossa própria lua, não é, é sim. mesmo um outro asteroide, ou seja, Aham. E a é, lua, ele representa o feminino, o oculto, os segredos, né, então a lua negra, se a lua já significa o oculto, o essa segredo, profundidade e a lua negra, talvez o que há de mais profundo em nós, é né, muito os sim, instintos, aquilo isso. que, aciona o teu animal, né, o teu biológico muitas vezes, que E você não aquelas consegue partes reprimidas, porque, repara, a lua negra e quase todos os planetas e asteroides, eles têm nomes de divindades, não é, de deuses, e a Lilith também era conhecida como a primeira mulher de Adão,
e que não se adequou àquilo que... ela não era aquele tipo de mulher ou deusa que se adequava, que procurava estar à mercê de, ou seja, ela que tinha as suas próprias leis, as suas próprias regras, e era aquilo que a gente fala mais, né? Fora da caixa. E então ela acabou por se separar de Adão por não concordar com a forma como ele queria o relacionamento. E claro, acabou por ser aquele tipo de mulher que não se doma, não é? Não é Sim. domável. E então acaba Aham. por ser reprimida, ou seja, posta para o lado, é aquele lado bruxa, não é? Aquele Claro. Sim. E aí quando ela está colocada de lado, ela fica má, né, a malévola, é eu sei que isso, você fez a análise da malévola, mas aparece a malévola, é isso. que todos nós temos uma malévola, né, e que a gente olha as nossas exclusões, aquilo que nos deixaram de lado, aquilo que não nos deram, aquilo que nos falta, e muitas vezes buscamos, né, de uma forma Lilith de ser. Excelente comparação, porque a Malévola passou exatamente por essa questão. Ela foi ela mesmo rejeitada, não é? Não foi ela que se afastou, mas ela foi rejeitada. Então é isso. E ficou como? Ficou no seu lado malévola, não é? Isso. Injustiçada e foi buscar aquele lado mais sombrio dela. Muito bem. E você, né, vai trazer esse olhar para a gente colocar o dedo na moleira. Lembrando para o pessoal que está nos ouvindo, esse podcast Dedo na Moleira, ele visa trazer situações de esclarecimento, de tomadas de consciência de algumas coisas que eu e os amigos que eu trago aqui, que são terapeutas, que são professores, que são docentes nas suas áreas, são estudiosos de determinados assuntos, percebem no comportamento das pessoas, percebem também em si, né? Eu também tenho algumas coisas que me incomodam profundamente e que a gente gostaria de ter um canal para colocar o dedo na moleira. Então, esse espaço serve para isso. Eu adoro, né? Faz parte. Eu digo assim, que a gente não pode. Eu nunca vou ficar em cima do muro diante de determinada situação. Eu sempre Uhum. vou me manifestar, né? Então, quando eu me manifesto, muitas vezes eu sou amada ou odiada. Com Não certeza, tem termo, porque quando você se manifesta, você pode agradar a uns e desagradar a outros. Mas com eu acho que é certeza. importante que a gente se manifeste para que as pessoas possam refletir. E olha só, Luiz de Camões escreveu assim: fantasia de donzela, não há quem como eu as quebre, porque certo cuidam elas, que com palavrinhas belas nos vendem gato por lebre. Então, Luiz de Camões já viveu algo parecido com isso, talvez tenha sido vítima, né, de comprar gato por lebre. É muito E essa engraçado. expressão, ela surge dessas trambicagens, né, eu diria assim, vulgarmente aqui no Brasil a gente fala da trambicagem, que é uma pessoa que, tem um produto para vender e não necessariamente eu vou te fazer algumas perguntas para a gente fazer umas Uhum. reflexões, porque não necessariamente é uma situação compra e venda, mas Sim. que você oferece uma coisa e por trás disso, na verdade, bem lá no fundo, não é bem isso que a gente está oferecendo. Então, Filipa, me conta, qual é a situação que te incomoda, que você se depara com uma pessoa vendendo gato por lebre e a tua lua negra desperta? Hum. Então, tu disseste muito bem, e quando me convidaste para o podcast e me fizeste pensar sobre isso, eu disse-te a expressão, para, se no Brasil não conhecem, ficam a conhecer, não é? O vender a banha da cobra. E acontece isso em todas as áreas e com todos os profissionais, ok? Não estou a falar em nada, porque às vezes isso é muito associado também só à área terapêutica ou holística. E em todas as áreas há bons e menos bons profissionais. Isso mexe muito comigo, mais a nível profissional, eu confesso. Claro que nunca é bom a gente sentir-se enganada, mas mexe muito comigo isso a nível profissional. E é muito curioso que aquilo que dentro deste aspecto que mexe comigo é quem compra, naturalmente, tá? É aquela coisa de dizer, meu Deus, como é que esta pessoa come isto? E também é muito, naturalmente, quem vende.
né? E eu estava a dizer, também o vender gato por lebre e o fazer-se passar por quem, sei lá, ainda não se é. E eu explicava isso à Letícia, mexe muito comigo, quando a gente às vezes está aqui, né, num processo terapêutico. Eu sempre tentei procurar formações que me levassem a mergulhar num processo, que me levassem longe, em que eu pudesse depois acompanhar os clientes e dizer: ei, eu já passei por aí, está tudo certo, você sobrevive. E quando tu vês, e isso surgiu muito de há uns tempos para cá, ou pelo menos com as redes sociais, tornou-se mais visível. Vês profissionais que, ou se dizem profissionais, que fazem uma formação de 1 ou 2 dias, de fim de semana, assim uma coisa, que de repente um dia faziam uma coisa e resolveram mudar de vida e leram um ou 2 livros e fizeram uma formação de 1 ou 2 dias e de repente já se intitulam e já começam a falar e já... E eu São digo... propriedade são propriedades no assunto, já são não se entendem como notoriedade em Isso, determinado assunto, né. eu costumo dizer Conheço mesmo: bem, "Que lata!". conheço bem. Eu não sei se vocês conhecem esta expressão aí no Brasil, que a gente diz assim: É, "Que lata!", que lata é muito... que ousadia! aqui aqui é cara de pau mesmo. A cara de pau, isso! Que cara de pau! Isso, eu digo: "Que lata!". Como é que é Hum. possível? E já fala como... e a gente dizer assim: espera aí, você ainda não colocou a mão no balde da merda Sim, para saber..." interioriza primeiro, né, vai aprender primeiro para depois você, falar da vida alheia, tratar da vida alheia, tratar das pessoas, né. Eu até quero te perguntar, será que essa pessoa, ela é cara de pau ou ela é irresponsável, né? O que que tá por trás desse comportamento? Disseste muito bem, cara de pau é, com certeza, irresponsável também, muito. E eu e ainda me incomoda aquela questão de dizer... porque às vezes é muito curioso como é que as pessoas compram aquilo que mais foguetes faz. Então não importa se tu sabes muito ou pouco, tu vês uma rede social, a pessoa se calhar até tem muito jeito ou pôs alguém a trabalhar a rede social, põe imensa coisa ali, ou alguém escreve por ela e como: "Ai, espera, mas a pessoa sabe do assunto". Não é que saiba, mas deu a entender, ou seja, vocês utilizam o fogo de artifício, é essa a expressão, não é? A Sim. gente chama aqui foguetes, o fogo de artifício, faz ali grande fogo de artifício e a dizer, e a pessoa come. E como é que as pessoas comem? E eu já tenho vindo a acompanhar estes podcasts que tu tens feito, e é muito aquela coisa, não é? No fundo eu digo, ora bem, claro que cada um atrai para si aquilo que ressoa, mas esta pessoa no fundo não deve querer ir lá ao fundo mesmo, quer só pela margem, que alguém Isso. faça umas coisas. E é que algumas pessoas tu ouves e fazem lives e não sei o quê, e tu dizes: "Nossa, é escrachado, como... nossa, do tipo, como é que as pessoas comem isto?". Isso incomoda muito, É. né. E às vezes pagam até valores bem altos por isso, por causa da imagem. Muitas vezes é aquilo que estão a transparecer e não o que realmente a pessoa é, ou o trabalho que ela fez internamente, ou lê, e por isso é que este ano e estes trânsitos todos, e a gente vê cada vez mais isso, é por isso que, claro, porque Plutão traz ao de cima aquilo que estava escondido e nós vimos, ou seja, muitas estruturas a desmanchar, e quando eu falo estruturas não é só estruturas económicas, é situações destas que a gente tem conhecimento e diz. Vês? Pronto, Claro, o pronto, universo se é encarrega isso. de fazer um equilíbrio. É, o Sabes equilíbrio. que quando eu atuava ainda como advogada, o meu apelido era mensageira do apocalipse, porque, eu sempre era a assim, como eu trabalhava num grande escritório e atendia grandes empresas, as grandes empresas sempre fazem consultas para fazer análise tributária. Então, como eu posso pagar menos impostos e tal. E dentro desse contexto, as empresas são muito assediadas por pessoas que vendem gato por lebre. Porque essas pessoas acabam oferecendo para as empresas milagres, oportunidades que, na verdade, o que que acontecia? As empresas muitas vezes compravam títulos,
créditos podres, né. E que logo depois isso dava um estouro à fazenda, né, a fazenda estadual, a fazenda federal acabava autuando, porque existe um prazo legal para fazer essa autuação, e a empresa ficava com aquela bucha, né, estourava a bomba no colo dela, e o vendedor nunca mais era encontrado. Nunca mais pegava o dinheiro, botava no bolso e sumia do mapa, né. E é muito interessante, porque aí, eu nunca tinha esse produto para oferecer, por óbvio, né, porque a gente sempre trabalhou com situações legais, inteligentes, mas legais. E aí quando num determinado momento da minha vida, as empresas começaram: "Olha, Letícia, eu te pago para você analisar essa oferta". Então, Pois, chegou o ponto que eu disse assim: "Gente, ó, eh, eu já tenho um checklist dos gatos por lebres, né, então eu já dizia: "Ó, isso não presta, isso não funciona, isso vai dar problema". E aí o mercado acabava se conhecendo, né, então eles sabiam. Quando eu ia participar da reunião, eles já diziam: "Ih, ferrou", porque não tinha jeito de me já convencer, foi. todos os argumentos estavam sendo rebatidos, e aí as empresas diziam: "Ó, vou chamar a mensageira do apocalipse", porque ela diz assim, que tudo vai dar mal, vai vai acabar, esse negócio vai explodir. Então é muito interessante, porque, eu sempre me insurgi contra essas situações. Agora, Tu eu tinhas preciso te essa missão. confessar, já faz tempo, ó, mas vou te confessar que isso também aciona a minha Lilith ou a minha lua negra. Por quê? Porque, assim, trazendo um pouco da minha história como advogada, muitas vezes eu chegava nas empresas e para vender trabalhos bons, né, e você tem um custo operacional, muitas vezes, com um percentual sobre o ganho da empresa. E era difícil fechar os trabalhos, você né, passa um bocado aí para vender um trabalho jurídico, principalmente. Uhum. Porque, Sim, vender um telefone, vender um computador é fácil, você tem um produto, claro. uma necessidade, você mostra as funcionalidades. Agora vender algo intangível não é fácil. E aí eu era difícil, você participava de concorrências com grandes empresas, então ficava aquele leilão. Mas o picareta, em muitas empresas, ele vendia isso fácil. É como se e cobrava muito mais do que um trabalho, correto. E as empresas pagavam. Só que elas só Isso. procuravam os advogados, né, Pois, corretos sim, quando estourava a bomba, né. claro. Mas é muito interessante, porque talvez por trás desse comportamento de eu atrair o vendedor, né, do gato por lebre, eu atrair essa situação, eu tenho por trás de mim também dentro do comércio, dentro das empresas, uma necessidade ou um querer ganhar dinheiro fácil. E eu te Sim, diria que na área terapêutica, talvez eu acredito. também queira isso, eu queira que alguém me engane, me iluda, né, me venda Sim, gato por lebre, porque eu quero soluções fáceis. isso. Então, como é que você Uhum. vê isso, essa atração, né, porque tem quem venda e tem quem compre. É Tem isso. mercado para todos os públicos, né. Tem mercado para todos os públicos e tudo tem um preço, ou seja, é o custo, quanto custa teres um bom ou mau profissional, né? E se às vezes vamos no engano porque tem, às vezes disseste muito bem, há pessoas que cobram e cobram bem, porque dão uma imagem que não é a que realmente é correta, mas a pessoa acha que ali está uma solução e muitas vezes uma solução rápida. E no fundo, claro, disseste, há clientes para todos, e há, não é? E tu ficas, eu uma vez ouvi-te esta expressão, e tu ficas olhando, comendo pipoca, e dizes: "Nossa, e há quem compre". E a questão é que há muita gente que compra Muito. soluções rápidas, soluções É, fáceis. E sim. alguns até são grandes gurus. Eu não vou nomear ninguém, mas alguns são, não é? E alguns são mostrados: "Olha, tu já viste isto, tu já viste isto", e eu disse: "Vocês desculpem, pode ser ainda da minha limitação, mas eu não acredito em soluções rápidas. Eu não acredito naquilo que te passa uma euforia, um êxtase, claro, que tu achas que foi a pílula milagrosa que te aconteceu naquela formação durante aquele fim de semana e que sais ali e depois vais para o mundo real e voltas a cair. E Claro. pior,
depois achas que o problema é teu. Porque devias, tu é que estás mal, tu é que não te interiorizaste, porque ainda há esta questão, muitas vezes o que é passado, o que é de muita irresponsabilidade, é que se tu tiveres determinado problema, tu atraíste isso para ti. Sim, Pode ser, lei, a gente sabe, pela lei da atração e da cocriação, pode ser, mas também, e foi isso que eu, na psicogenealogia, disse: uau, é verdade, tu se estiveres ligado, tiveres simetria com alguém, tu podes também desenvolver uma enfermidade ou algum problema, porque estás numa repetição e ainda não descobriste isso. lógico. Então, nem 8 nem 80. E muitas vezes as pessoas vêm dessa euforia, depois voltam a recair, porque o dia a dia está aí, né? E ainda ficam, o problema é meu, ou seja, foi. Mas no fundo, também foste procurar o analgésico. Sim, Então, não foste procurar realmente a solução. é. E isso vai haver sempre. E sim, houve assim um boom, que houve um momento em que tu dizes, bem, agora toda a gente de um momento para o outro quer ser terapeuta. Sim, sim, essa é uma preocupação que eu tenho, porque Terapeuta, coach, toda a gente quer. recentemente a gente fez um workshop de autoconhecimento e de repente eu vi que tinha alguém, hã, fazendo decodificação de nomes, com base num conhecimento que era para si, né, que ali é um conhecimento parcial. Então eu me preocupo realmente com esse comportamento, né, porque está num processo de autoconhecimento e ao mesmo tempo já, né, tá vendendo aí, vendendo entre aspas, porque nem sei se cobrou, né, mas já estava fazendo uma análise de algo que não tinha conhecimento profundo, então é complicado realmente, né, e até que ponto Ah, a pessoa tem essa olha, linguagem. tu e eu, quantas vezes nós recebemos mensagens das pessoas a perguntarem: e com o primeiro módulo eu já posso atender? Exato. Mas um primeiro ano num curso superior, tu já és médico, enfermeiro, advogado? Tipo. Pois é. E nem quando tu te formas, né, na Não, aí é que medicina, na quando tu te enfermagem, no formas, direito, o que que acontece depois que a gente se forma? A gente vai fazer aí algum é que tu tipo de vais aprender. estágio, aí que tu vais aprender. Então o conhecimento ele não está ali só nos cursos, né, ele é o conhecimento que você precisa interiorizar, ser, e aí depois que você processou isso dentro de ti, você vai, atender alguém, né. Tanto que para você ser um juiz, por exemplo, você precisa ter uma experiência de X tempo como Com advogado. certeza. Para ser médico, a mesma coisa, né, tem a residência, todas as profissões regulamentadas, elas têm isso. E nas terapias, né, então hoje todo mundo, eu vi isso com olhos preocupantes, para que as pessoas estão fazendo cursos e de repente saem por aí se intitulando terapeutas, sem a autoanálise, sem bagagem, né, sem responsabilidade, fazendo estragos. Já vi muitos estragos acontecerem por conta disso. Ah, Também vem para mim, aí a mensageira com Letícia, certeza, tu deves agora continuar. arruma, depois do bolo queimado, né. E O depois que que eu acontece faço isso, com isso? claro. É. Depois Filipa, acabam por que tipo aparecer, de sim. valores, faltam para alguém que vende gato por lebre? Integridade, honestidade, compaixão, Uhum. Será que é empatia. uma pessoa que viveu isso dentro do seu sistema familiar, uma situação de ser passado para trás? Porque, no fundo, esse comportamento ele pode ser consciente, Claro, de passar alguém para trás conscientemente, ou pode ser inconsciente. com Pode ser um certeza. comportamento, tipo, a pessoa acha que está preparada, acha que é correto, até que ponto está coerente aquele comportamento dentro dela mesma, né. Então, eh, eu acredito que há uma distorção do escrúpulo, do ego, da conduta, da moral, mas também teriam alguns comportamentos inconscientes, talvez, dessa Eu pessoa acredito que sim, infantis, eu imaturos. acredito que sim. E pode ter havido, imagina, porque é que também se avança dessa forma e muito rápido? Pode ser por uma questão de necessidade. Ok, a pessoa acredita que por ali vai ganhar dinheiro rápido, como tu falaste. Então, se calhar, poderia ter havido situações no sistema familiar em que isso também aconteceu e poderá estar a haver uma repetição e isso
estar a manifestar-se novamente, ou o contrário, ou seja, a pessoa foi passada para trás, teve familiares que foram passados para trás e ela própria, neste momento, inconscientemente diz: então agora quem passa sou eu. E nós vemos muito estas situações, né, em consulta. E aliás, por mim eu também falo, não só pela questão do meu mapa astral, mas, por exemplo, o meu avô, ele era pintor da construção civil. E o meu avô, para ele, a honestidade e a honra era tudo. Ou seja, ele tinha muitos colegas, não é? Que, vamos supor, que diluíam tintas, imagina, com água, não sei se era assim, mas que faziam as coisas. E aquilo para ele era terrível. Ele sempre procurou ser o mais íntegro possível. É uma violência, né, Felipe? Era muito forte, ou seja, e a minha avó também tem muito isto, ou seja, estar com a honra limpa, e eu cresci com eles os dois. Então, também ver estas situações, claro que mexem comigo, isso também já vem de trás. E eu própria creio que já ouvi uma história na família em que houve ali um bisavô que foi passado para trás, ou seja, que foi... E lá está, eu tinha duas soluções. Ou podia ser eu ter essa metodologia de vender gato por lebre, Claro. mas eu fui para o polo contrário. Aliás, e isso acaba por me prejudicar também, porque eu acho, e claro, aquilo ativa o meu Hulk, porque depois há uma parte minha que eu reprimo. É que eu às vezes sinto que ainda não estou suficientemente pronta. E faz mais um curso, e faz mais uma formação. Ainda não posso cobrar esse valor dessa forma, porque, ou seja, quantas vezes isto acontece que eu já devia ter andado para a frente, só que eu sinto que, meu Deus, eu não posso ser desonesta, eu tenho que ter a certeza do que eu vou apresentar. Ou seja, Sim. fui para o polo oposto e até isso por vezes me prejudica. E quando eu vejo o contrário, tipo, como assim? Se fulano Eu estou está aqui ganhando falando, coragem e tu já foste para a frente, então o meu Hulk, né, no meu pensamento, eu lógico. acho que já agredi várias pessoas assim. Sim, então é importante tu alertares isso, porque de repente tem pessoas que estão nos ouvindo que se identificam, né? Nem tanto numa polaridade, ou seja, de a gente olhar para esse comportamento irresponsável, imaturo, muitas vezes, de estar oferecendo uma coisa sem ter propriedade para falar sobre o assunto, e às vezes na ingenuidade, porque eu vi, como eu dei o exemplo da advocacia, eu vi muitos vendedores, muitos pais de família vendendo um produto, acreditando piamente que aquele produto era bom, mas Isso, ele não tinha sim. capacidade técnica para discernir, né. Então, quando eu expunha para alguns, né, essa situação, ele dizia: "Mas isso então está completamente errado". Eu digo: "É, pois é, está completamente errado". Eles: "Nossa, mas então eu não vou mais vender Às isso". vezes pode ser pela boa fé, claro. Exato, tem a boa fé que você acaba entrando, né, nesse exemplo que eu dei, você acaba entrando nesse contexto, porque não tomou consciência. Agora, depois que você toma consciência, fica aí a questão: permaneço com esse comportamento, porque tem muita gente que engana, que passa a perna, fecha um negócio, abre outro, foge de cidade, foge de país, Uhum. né, e continua sempre com o mesmo perfil. E tem outros, como você falou, cuidar para a gente não se polarizar no oposto, né, e até que eu me sentisse plena para dar formação em psicogenealogia, gente, realmente foi uma jornada, né, para É poder falar isso, sobre isso, para poder acreditar que eu estava pronta para falar sobre isso, isso. ter trabalhado isso em mim. Então é muito interessante e você está falando isso, nós no início da formação no Brasil, fazem que uns 4 anos e pouco, a gente sempre teve um mascote, que é o macaquinho Sim, João, o João. e a gente chama de mascote porque o Lauro, né, menciona: "Ah, o nosso macaco", é o nosso inconsciente, porque tem um olhar Sim. bastante simbólico, né. E foi muito interessante, porque logo que surgiu a formação, uma moça leu um livro, de psicogenealogia, pegou um macaco e começou a dar formação de psicogenealogia e usava o macaco também. Ela provavelmente nem sabia o significado do macaco, porque esse significado é um significado da cabala, né. E Oh, aí, de repente, alguém que fez essa com tanto formação com essa animal na moça savana. Eu ter escolhido o crocodilo? depois veio fazer a formação comigo e disse assim: "Nossa, mas" aí eu disse assim: "Gente, essa, né,
essa estrutura aqui vocês não vão usar, por isso, por isso, por isso. Ela disse: "Nossa, olha só, a gente aprendeu tudo diferente lá". Então, enfim, É tem que cuidar isso. realmente com essas, com os oportunistas, né. Tem muito oportunista, como você disse, lê 1 ou 2 livros, ou se aproveita de uma situação e, de repente, sai aí no mercado oferecendo uma coisa que não é, né, infelizmente. Agora, tu me falastes tu estavas falando, eu estava lembrando de algo que aconteceu aqui em casa. Tu bem sabes que eu tenho falado muito na questão do compartilhamento dos livros em PDF, né. Sim, sim, sei. Eu entendo que a gente fica em desequilíbrio quando a gente, atua, né, pega um livro de alguém e começa a circular, enfim. E conversando sobre isso em casa, conversando com meus filhos, né, sobre esse contexto e nas formações mesmo, o pessoal diz assim: "Nossa, eu nunca tinha parado para pensar", Pois porque é. tem uma Uhum. boa-fé, né, de partilhar um livro, de compartilhar o conhecimento. Hoje em dia tá tudo na internet. E as Aí eu pessoas quando fico compartilham, como vai o sentido do compartilhar, sentem que estão a fazer algo bem, correto. É, ok, estou compartilhando conhecimento, ok, mas será que o autor está em equilíbrio com esse teu comportamento? E aí o pois autor, é. ele não vai ser prejudicado, porque o autor, de alguma forma, eu acredito no equilíbrio do cosmos. Sim, eu De alguma também. forma, Uhum. ele de boa fé, né, concedeu esse conhecimento e ele vai ter uma reciprocidade, não daquele lado, né, daquele canal, de um outro canal, eu acredito nisso. Mas a pessoa que fez o comportamento provavelmente vai acessar e vai atrair para si desequilíbrios. E conversando aqui em casa, um dia meu filho disse assim: "Mãe, eu recebi um link de um site que tem muitos, cursos gratuitos". E aí eu fui olhar, esses cursos gratuitos, porque eu sinceramente não acredito em almoço grátis. E quando Exato. a gente foi olhar, né, esse site era um mercado negro, né, era um site como se fosse a lua negra, né, um subterfúgio, é um porão da Um porão. internet Uhum. e eles teve até um problema, eu lembro, no início da pandemia, onde as reuniões eram feitas no Zoom, e daí algumas reuniões vazaram, né, Ah, sim, 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 sim. acesso a informações. Então sempre tem alguém querendo se prevalecer nas costas de alguém. Então eu penso que algumas gravações de curso, algumas informações foram obtidas de forma irregular e estavam sendo Sim, oferecidas. E aí eu disse para ele, eu digo: "Olha, meu filho, mais do que, te falar, eu gostaria que você tivesse exemplos, né. E se você constrói um castelo em cima de uma estrutura, sem fundamento, né, então se você vai construir uma casa, você precisa botar pilastras, você precisa construir uma parte muito sólida para construir uma casa de alvenaria. Se você constrói essa casa sem essa estrutura, e aí eu usei como exemplo, porque nós moramos aqui num mangue, e os pilares da nossa casa têm 35 metros de profundidade. uau, E aí eu disse assim: se nós construíssemos a nossa casa sem esses pilares, sim, numa chuva qualquer, ela desmoronaria, racharia, quebraria e tudo mais. O teu conhecimento, se ele for pautado em cima dessas irregularidades e desses desequilíbrios, eh, ali na frente, o teu sucesso profissional poderá estar conectado com, né, com ruínas, com quebras. Você pode atrair esse determinado tipo de comportamento. Ele disse: "Mãe do céu, eu não tinha concordo. parado para pensar", porque Verdade. realmente, né, essa gurizada eles acessam, a internet, tem coisas boas e tem coisas negativas. A gente precisa encontrar o equilíbrio de todas. Com certeza. Então, quando ele soube disso, ele disse: "Mãe do céu", aí já, né, inclusive, excluiu, tinha feito um acesso, né, excluiu o acesso, tinha baixado um curso, excluiu o curso, não assistiu. Ele disse: "Mãe, fiquei realmente com peso na consciência, né, e excluí o curso". Então, é uma questão ética de você tomar consciência de determinadas coisas e escolher um caminho que você quer seguir, né. É, Muitas vezes Lê, tem nunca aquela frase não é, é questionar. Claro, o teu filho estava a agir de forma inocente e porque sim, na internet hoje em dia há tanta coisa e há sites que colocam uma imagem que aparentemente é muito credível. E claro, nós podemos ir na nossa boa fé, e, mas não é? Descobrindo a situação, e porque há muita gente que procura isso, tens este livro, arranjas isto gratuitamente,
é muito para questionar. E se o livro fosse teu? Não faça, aquela expressão, não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. É verdade. Exato. Como é que seria tu escreves um livro, compores uma música, fazes algo e saberes que, ou seja, que alguém pegou e usou. Um dia fizeram-me isso, olha, com um trechinho de um texto que eu tinha Aham. escrito, já foi para aí há uns 2, 3 anos. E depois a pessoa estava a receber, a pessoa pegou nesse trecho, colocou, não deu autoria e estava a receber comentários muito positivos. Claro, eu também gostei daquilo que tinha escrito. Bem, eu fiquei cega. Eu fiquei Aham. cega. Entrei em contacto com a pessoa e disse: Isso não está, isso está tudo salvaguardado. Olha, que eu tenho uma prima que é advogada. Eu falei logo com ela. Claro, puderem, eu fiquei logo. Se isso ativa o meu último, que eu fiquei. Eu disse: Espera aí, isto chama-se usurpação. Ou seja, Claro. para quê? A criatividade é tão maravilhosa e tão única, para quê copiar? Eu fiquei desnorteada. Coloquei e eu disse, falei com a minha prima e ela explicou e por aí fora, e eu disse, ou tira ou então eu falo com o advogado, ou seja, fui logo assim. E a pessoa desculpou-se imenso e colocou o nome e, claro, quantas coisas não andarão às vezes por aí que a gente desconhece. Claro. Eu acredito na lei do retorno e acredito no cá se fazem, cá se pagam, não é? E quem semeia vento escolhe tempestades. Mas quando a gente vê o nosso trabalho ser abusado desta forma, não é? É uma usurpação, é pegar naquilo que tu criaste, não é? É um rapto. E E se mexe, sente mexe. violentada, né. É essa a expressão. É exatamente a expressão de como quem te entra em casa e levou alguma coisa tua, não é? Sem a tua autorização. Não é? É isso mesmo. Eu acredito na lei do retorno e como tu estavas a dizer, quando a gente olha, por exemplo, questões, até vou, já que estamos aqui, eu sempre achei que quem tece a vida em cima destes valores negativos, nunca vai muito longe. Aliás, eu não sou de ver muitos seriados, mas lembro-me que vi o Narcos e eu disse, sempre acaba mal, por mais poder que eles tenham. Primeiro vivem com medo, foram muito poderosos e terminaram mal. É, é Claro que verdade. eu estou a falar numa dimensão muito grande, mas tu também estavas a dar esse exemplo desse site. Então, quem cria a partir daí, em cima daquilo que os outros geraram e criaram, mais cedo ou mais tarde vai ter o retorno, o universo a equilibrar. Não é? Isto não é teu. Às vezes as Exato. pessoas podem não perceber a mensagem, que é o que eu digo. Às vezes as pessoas podem não. Sabes que um dia aconteceu-me essa situação, sem colocar nomes, acontecia, era uma pessoa que ia, ou seja, ia ao Espaço Portal, terapeuta, e que ela fazia lá uma determinada formação e foi sempre muito bem aceita e recebida por nós. E depois incentivava aquelas pessoas dali a irem fazer outra formação ao espaço dela, quando sabiam que lá nós também tínhamos essa formação. Não Ah, dada por ela, mas também claro. tínhamos. Sim. Eu achei aquilo tão feio, claro que a partir daí nunca mais foi. Passado uns tempos, eu soube que alguém ia a formações dela, que copiava aquilo que ela fazia e punha outro nome, ou seja, eu só pensei, a única coisa que eu pensei foi, eu espero que ela tenha compreendido a mensagem, porque às vezes as pessoas não compreendem. E ela se calhar ainda se sentiu injustiçada. Sim. A história se Mas repete. a história repetiu-se. E eu quando ouvi a história, eu só pensei, bem feito, vê? Pronto, Viu? é É isso. a Eu mesma só pensei, eu história. espero que ela tenha percebido a mensagem e que se tenha parado, para que é que isto me está a acontecer? Será que eu provoquei? Será que eu também fiz? Que às vezes as pessoas não param. Não estou a dizer que acontece sempre assim, às vezes Sim, na claro. psicogenealogia nós sabemos, não é? Às vezes há situações que nós estamos muitas vezes, entre aspas, a pagar por coisas que ficaram mal resolvidas lá para trás. Mas autoconhecimento, parar e compreender e questionar e espera aí, eu também sou assim? Sim, e olha que outra história, isto só para as pessoas verem exemplos. Houve uma vez 2 pessoas diferentes que falaram comigo e se acusaram exatamente da mesma coisa e que repara, uma dizia, porque aquela pessoa é muito manipuladora e eu fiquei ok, tá. Fui falar com outra e ela,
aquela pessoa é muito manipuladora. E ele, são iguais, eles estão-se a acusar do mesmo e não estão a olhar que são. E eu fiquei calada e eu, que máximo. Os dois são manipuladores, os dois estão a projetar. E Olha, realmente são. Aquilo que são estavam a fazer era uma projeção, só que eles só estavam a ver isso no outro, não sim. neles mesmos. Então, Sabes que ontem na live com o Mário Saban, né, já sim. convidando o pessoal para assistir, Ai, assistam. Ai, foi tão precioso. bom. Ele estava dizendo assim, às vezes quando a gente atrai uma determinada pessoa e que nos incomoda, é para essa pessoa nos mostrar que nós não estamos tão elevados assim, né? É, É para nos foi. dar uma nivelada no sentido de evolução de alma. Então é mais ou menos isso que você falou, né? É olhar que de repente a gente acusa o outro, mas nós também estamos vivendo assim e não percebemos, né? Essa menina do curso, ela, né, ia lá, queria roubar os clientes e ao mesmo tempo ela foi roubada. Então, é a lei da atração, né? Atração de forma. E nós temos escolhas. Ou você repete padrões, porque a gente Uhum. pode estar atraindo para que você eh, evolua na tua conduta comportamental e diga: não, eu não preciso disso, eu não quero isso, isso não é bom, isso não é correto, isso não é saudável, e a gente tem a oportunidade de ressignificar e de se posicionar, que é o que a gente está fazendo aqui, ou a gente vai acabar rechaçando esse comportamento, né? Então, ou repito ou rechaço. Existe Isso, uma escolha, isso. né? Depois que você toma consciência, você não tem mais como não voltar a pensar da forma com que você pensava. Bert Hellinger dizia, né? Depois que você vê, não tem como desver. Eu acho que era Isso. assim a expressão que ele usava. Sim, Então isso. é isso, depois que você percebeu que existem comportamentos que estão inadequados, poxa, muda, reflita o Isso. que você está fazendo, né? Perceba se o que você está fazendo é correto. Mas muitas vezes a pessoa não percebe e fica lá na cadeira da vítima, né? Achando que Isso. tudo é mal, que tudo acontece para ela, né? Que ela não tem oportunidades, que as pessoas se aproveitam dela, mas ela não percebe que ela também está fazendo Está o fazendo mesmo esse movimento. comportamento. Isso mesmo. É. Hum, Filipa, você que trabalha com relacionamentos, você faz enlaces, né? Faz uma cerimônia, é cerimonialista de enlaces matrimoniais ou relacionais. Nós também podemos ver essa dinâmica do vender gato por lebre nos relacionamentos. E eu trouxe aqui para exemplificar um caso que aconteceu na Bíblia, está relatado na hum, Bíblia, de Leia e Raquel, né? Onde o pai de Raquel, Jacó, se apaixona por Raquel, e eu penso que era recíproco, porém Raquel era mais nova, e o pai fez com que ele trabalhasse durante 7 anos, para então dar a mão da filha. À noite, de repente, Jacó percebe, né? Tem relações sexuais com ela, né? Com a esposa. E de manhã ele percebe que Raquel não era Raquel, e era Leia, uhum, era a mais uhum. velha. E Sim. aí, né, foi falar com o sogro, né? Poxa vida, né? Não foi isso que eu tratei com você. E eles, não, a regra aqui é de que a filha mais velha, solteira, que seria dada em casamento. Se você quiser Raquel, você terá que trabalhar mais 7 anos. E depois, claro, tem toda uma análise profunda, simbólica sobre isso. Mas nos casamentos, né, Filipa, a gente também compra gato por lebre. Isso acontece também nos relacionamentos, né? O que você pode compartilhar de Oh, experiência? nossa. Claro que também acontece, não é? E essa também acaba por ser a mesma questão. Seja no próprio relacionamento, a pessoa com quem te relacionas, a pessoa que atrás para ti, e quantas vezes isso não acontece, não é? Aqui há uns anos havia um filme que se chamava mesmo Dormindo com o Inimigo, não é? Então, e manifestamente isso agora veio muito ao de cima outra vez também pela questão das redes sociais, o que também tem o seu lado bom e o seu lado positivo, mas quantas vezes, claro, a nossa vida é colocada nas mãos de alguém por uma questão de confiança, que claro, só faz sentido estar com alguém se confias, e isso também, quando eu creio que isso é muito forte. Tu podes ser enganada por uma empresa, tu podes ser enganada e comprar gato por lebre por um serviço que não te foi bem prestado, mas ser alguém
a quem tu apostaste a tua vida, o teu relacionamento, a expectativa de uma família, e de repente essa questão sair deturpada, não é? E descobrires comprei a banha da cobra, não era mesmo como eu pensava que era, claro que isso é muito complicado. Claro que eu estou aqui a falar em questões mais extremas, em que a pessoa se sentiu traída, violentada, abusada, mas muitas vezes nós também compramos gato por lebre, exatamente como na questão profissional, porque estamos em projeção, porque estamos a ver o príncipe ou a princesa encantada e estamos a pôr a expectativa de que aquela pessoa vá resolver a nossa vida de uma vez por todas. É muito curioso, eu não sei se no Brasil houve esse programa, houve aqui em Portugal, que era Casados à Primeira Vista. Então os noivos só se conheciam no altar e casavam. Uau, que E medo. quem escolhia eram supostamente eram Mas não, psicoterapeutas e coaches que viam a compatibilidade. E as pessoas iam lá, diziam que tinham muito azar no amor há muitos anos e que acreditavam que por um profissional as coisas iam decorrer. Então juntavam pessoas só, as conheciam no altar. E depois via-se ali um mês de relacionamento que a gente estava a assistir. Eu acabei por assistir mais do que uma vez ao programa porque era muito interessante perceber essa questão da projeção, de como as pessoas iam para lá completamente esquartejadas, entre aspas, eu quero dizer isto, muito feridas, magoadas, e estavam à espera que alguém lhes desse o príncipe encantado. Mas ainda que fosse, elas nunca iam ver, porque ainda estavam a ver sob a perspectiva da dor. E então projetavam naquele companheiro ou companheira as expectativas que, olha, podia ser o maior, o Homem Maravilha ou a Mulher Maravilha, mas que não ia acontecer porque a pessoa não está pronta nem preparada para. Então, se calhar até nem ia ser enganada. claro. Então, às vezes o gato por lebre também tem muito a gente a ver com a forma como nós estamos e nos colocamos, não é? Sou eu que estou também a projetar e nos relacionamentos é muito isto que acontece. Pode haver gato por lebre? Pode. Pode ser aquela pessoa que eu disse, meu Deus, como é que és tu na realidade? E como é que eu agora faço, não é? A história do Barba Azul, quem não conhece vale a pena conhecer o conto do Barba Azul, não é? Agora que eu vi não posso deixar de ver a pessoa que está aí. E claro, tudo pode estar também numa origem familiar. A psicogenealogia mostra isto tão bem, as questões de relacionamentos, aquilo que não deu certo, aquilo... Ui, e eu que o diga. E eu que o diga. Mas também, exatamente por isso, porque eu que o diga, essa questão relacional para mim também é muito presente. Ou seja pelo companheiro que eu atraio, os companheiros que eu atraio ou atraí, seja por a expectativa que eu coloco num salvador. E que acabas por ser tu que estás a vender gato por lebre, tu acabas por ser a própria lebre. Ou seja, Muito boa tu acabas por ser reflexão. o gato, entre aspas, estás tu a colocar numa eu sou esta pessoa maravilhosa, extremosa, o problema está em ti e tu é que me devias tratar, não é? Ou seja, acaba por Perfeito, ser muito o bem colocado. contrário. Às vezes nós somos a lebre. Ai, Filipa, para a gente fazer um fechamento, hum. como fugir dessas armadilhas? Olha, Lê, Como fugir do vendedor de gato por lebre? para mim é aquilo que eu pelo menos faço em mim mesma, comigo mesma. Questionem. As pessoas hoje tomam xarope sem questionar. Questionem. Questionem tudo o que tiver à volta. Não estou a falar de teorias da conspiração e que ficam com uma obsessão de tal forma que não vão fazer nada. Mas Aham. questionem, vão conhecer um pouco mais sobre quem já passou pela experiência, quem escritou, a pessoa que vocês procuram, a metodologia, de que forma. Claro que eu não tinha conhecimento disto e acho que foste tu que me disseste. Há pessoas que compram diplomas e isso para mim ainda foi mais chocante. Não é? Sim, Tipo, mas no toda a Brasil, gente, de graduação inclusive. nossa, isso para mim foi do mais chocante e a questão é essa, que a gente vai ver uma questão de currículo. Eu explano muito, eu quando vejo alguma coisa, eu explano muito, vou ver aquela pessoa, o historial daquela pessoa, quem segue aquela pessoa, que comentários faz, eu explano muito, até ter uma base de dizer, sinto que posso confiar. Não quer dizer que ainda assim não possa comprar gato por lebre,
claro. mas vou é uma questão de questionar. Até mesmo o que nos dizem, Letícia, não é? Não há como, seja o melhor formador, seja a melhor formação, também não há como questionarmos, porque muitas vezes a gente fica com a pulga atrás da orelha. Será? O Aham. problema aqui é muitas vezes as pessoas, como querem a solução rápida, põem quem são e o que são nas mãos do outro, e Isso. claro que aí estão sujeitas a serem completamente moldadas e manipuladas, porque não questionam e dizem: aquela pessoa é muito evoluída e o que ela diz É uma verdade é absoluta. que está certo, não é? É. E Por isso que a gente diz na evolução formação, né, seja o seu próprio mestre. é isso Tome mesmo. tome essa informação, você não precisa acreditar, você precisa experimentar, você precisa estudar, interiorizar e aí ficar com aquilo que aquela parte que é importante, porque cada um de nós tem algo para manifestar, tem algo para cumprir de propósito, faz parte da nossa jornada, né. Mas às vezes a gente, como você bem falou, coloca a nossa vida na mão do próximo, né, para que alguém realmente faça algo por nós, resolva os nossos conflitos, nos dê um caminho mais curto, nos dê uma chave que abre uma porta, e não existe, esse atalho não existe, E né, vai e feliz ou infelizmente, eu acho que felizmente ele não existe, infelizmente ele não existe. porque se existisse, a gente, né, faria alguns caminhos mais curtos, mas de alguma forma, a gente ia ter que retornar e refazer o caminho, né. Aqui no Brasil tem por exemplo, pedágios. Você vê nas estradas os pedágios, eles são cobrados, qualquer lugar do mundo ele é cobrado. Ah, ok, Mas as sempre portagens. tem um atalho. E as Sim, sempre pessoas tem um que vão atalho. para o atalho, às vezes o atalho você fura o pneu, cai num buraco, quebra o chassi do carro, então sempre Demora tem, mais, você porque vai sempre mais se gente por lá. arrepende. Exato, então você sempre se arrepende dos atalhos, né. Então vamos cuidar dos atalhos que a gente acaba, acessando, né, que a vida se apresenta alguns atalhos, reflita se realmente esse atalho, vale a pena, Vale né, a se não vai pena. fazer com que você volte e refaça a jornada, eu acho que é por É aí. isso, toma conta da tua própria vida, não é para que o outro tome conta da tua vida. Vai, pega o conteúdo, pega, está tudo certo. Não há problema nenhum com formações de 2 dias, atenção. Eu já fiz algumas, mas não saí dali titulada. Senti que Lógico. foi, olha que boa experiência, foi muito bom para autoconhecimento, exatamente. Mas daí é muito importante, nós também não queremos colocar a vida na mão dos outros e ver o que fazemos, entre aspas, quando as pessoas confiam em nós, não para nos colocar a vida nas mãos, porque É, ninguém quer essa tarefa, não é? De pegar a vida do outro nas mãos, mas confiam em nós para de alguma forma lhes facultarmos ferramentas para que se orientem. E isso é uma responsabilidade muito grande. Preocupa-me quem compra, mas é. preocupa-me muito quem vende. Pois é. Por exemplo, tem, na própria psicogenealogia, a gente tem na jornada, certificados de conclusão, mas não é Sim, o diploma. E às vezes sim, a pessoa usa o certificado de conclusão como se fosse um diploma, né, e se sim, intitula psicogenealogista evolutivo sem ter a certificação definitiva. Então, sim. de alguma forma, também está vendendo gato por lebre. Isso Fica mesmo, tens toda a razão. então a Sim, gente sim, precisa sim. realmente pensar nas coisas que a gente faz, né. Textos, imagens, aquilo que a gente compra, aquilo que a gente vende, Isso as mesmo, pessoas que a gente atrai, né. Fica aí isso a mesmo, reflexão para a gente pensar o que que nós estamos fazendo na nossa vida. isso mesmo, isso mesmo. E estamos sempre a tempo de melhorar ou mudar, porque sim, disseste muito bem, quantas vezes nós não ficamos com um ou outro livro em É, PDF porque foi enviado e não pensamos nem questionamos. Uma coisa seja dita, em relação aos livros, eu confesso que tenho alguns, com certeza, mas eu sempre sim, todos procurei, temos, todos mas, temos. estamos Foi algo encaminhando que evitei e a primeira coisa que eu sempre vou fazer quando me falam no livro é procurar se existe físico. Essa é a minha sim, primeira questão. Eu quero aquele é, livro, podia imprimir, lógico, porque até tenho em é, PDF, mas eu disse: existe livro físico, eu quero o livro físico. Ou seja, lógico, lógico. é Querida, justo. foi um prazer estar aqui contigo, uma delícia. Também adorei. Vou te agradecer o teu tempo, o assunto dedo na moleira, para a gente pensar sobre essas questões muito bem colocadas por ti.
pela nossa lua negra, né? O que que aciona a nossa Lilith? E se nós também não estamos sendo a lebre, né? Como você disse, às Eu vezes acho que é o gato, não é? Eu vender o gato por lebre. Então é o sermos o gato. gato. Se não A estamos, lebre às vezes, a ser o seria o gato. original, né? E o Isso, gato era uma carne mais que se encontrava mais, né? isso. Triste isso, né? Mas Não enfim, estaremos nós a vender, por vezes, a banha da gato cobra, né? ao invés da lebre ou a banha da cobra, como a Filipa disse, né? Porque eu acho que eu acho que dentro desse ditado é porque a cobra não tem banha, Eu ou não também sei acho que qual. é por isso. Eu não Eu conheço, também, aqui no Brasil não tem isso. eu creio que é precisamente que é por isso. Eu creio que a cobra não tem banha, ou seja, por isso é que é o É, vender a banha da cobra. a cobra. É. Isso deve ter Querida, um grande origens beijo. ancestrais, essa expressão. Ancestrais, tá lá do Ancestrais. Éden. É. Um grande beijo para ti, Grande um ótimo beijo, dia. gratidão. Foi maravilhoso. Obrigada pelo Gratidão convite, por foi muito tudo. bom. A gente se Gratidão vê. mesmo. Até o próximo dedo na moleira. Beijos.